Olá! Nesta análise, a gente vai desvendar como as máquinas conseguem ter uma linguagem própria, usando um conceito que no fundo é surpreendentemente simples. Parece um quebra-cabeça, né? Quer dizer, como é que algo tão sofisticado quanto um computador pode funcionar com uma ideia tão básica, tão binária quanto ligado e desligado? Bom, é isso que a gente vai descobrir. A resposta para tudo isso começa com a menor, a mais fundamental unidade de informação que a gente possa imaginar. Pensa num único interruptor de luz. Ele só tem duas posições, ou tá ligado ou tá desligado. 1 ou 0. Isso é um bit. É o tijolinho fundamental de absolutamente tudo no mundo digital. Mas é claro que só com um sim ou não dá para descrever o nosso mundo, né? É aí que está o pulo do gato. Os computadores precisavam de um jeito de combinar esses interruptores. E a solução foi agrupar 8 desses interruptores, 8 bits. Com isso, a gente tem o que se chama de byte. E um byte já é o suficiente para representar uma coisa mais complexa, tipo um caractere, uma letra. A letra A, por exemplo. E claro, a coisa não para por aí. Os computadores modernos usam grupos ainda maiores, que a gente chama de palavras. Imagina que em vez de ler letra por letra, o computador consegue processar frases inteiras de uma vez só. É isso que permite que eles lidem com instruções muito mais complexas e sejam tão incrivelmente rápidos. Certo. Agora vamos entender como esses bits se organizam em sistemas numéricos para conseguir de fato traduzir informação. Para entender a língua do computador, vale a pena a gente lembrar rapidinho de como a nossa funciona. A gente usa o sistema de base 10, certo? Onde o valor de cada número depende da posição dele. Unidades, dezenas, centenas e por aí vai. Já os computadores, bom, eles usam um sistema de base 2, o famoso sistema binário. A lógica é parecida, mas em vez de multiplicar por 10, cada posição vale o dobro da posição que está à direita dela. Ok, então a gente conta em base 10 e os computadores em base 2. Beleza. Mas e como é que a gente faz a ponte entre essas duas linguagens? A gente precisa de um tradutor. E um dos métodos mais conhecidos para isso é o da divisão-resto. O processo é bem direto. A gente pega o nosso número, divide por 2 e anota o resto. Daí, repete o processo com o resultado, de novo, até o resultado dar 0. E agora vem a parte legal. Se a gente pegar todos esses gestos que fomos anotando e ler eles de baixo para cima, pronto, tá aí o nosso número original. Só que agora traduzido para a linguagem que o computador entende. Mas espera aí, isso tudo funciona muito bem para números positivos. Mas e os negativos? Como é que um sistema que só entende 0 e 1 consegue lidar com valores negativos? A solução para isso é bem engenhosa, na verdade. Os computadores simplesmente reservam o primeiríssimo bit de uma sequência para indicar o sinal. Se esse bit for 0, o número é positivo. Se for 1, ele é negativo. Simples assim. Mas só indicar o sinal com um bit não resolve tudo, especialmente na hora de fazer contas. Para isso, os computadores usam um método padrão super eficiente chamado complemento de 2. Parece complicado, mas é um processo de 3 passos bem lógico. Primeiro, a gente pega a versão positiva do número em binário. Depois, a gente inverte todos os bits. O que é 0 vira 1 e o que é 1 vira 0. E por último, é só somar 1 nesse resultado. E pronto, tá feito, temos o número negativo em binário. E uma vez que os números estão todos nesse formato binário, os computadores conseguem fazer qualquer cálculo matemático usando umas regrinhas muito, mas muito simples. E aqui a gente vê a beleza da coisa. Toda a matemática, por mais complexa que seja, se resume a essas poucas regras. A única que talvez pareça um pouco estranha é a última. 1 mais 1 dá 0. E vai 1 para a próxima coluna. É exatamente o que a gente faz quando soma 9 mais 1 no nosso sistema, sabe? E olha só esse exemplo. Aqui dá para ver essas regras simples em ação. A soma de 13 e 9 em binário segue a mesmíssima lógica da nossa matemática do dia a dia, coluna por coluna, usando aquela regrinha do vai 1 quando precisa. Então, depois de tudo isso, qual é a grande lição que a gente pode tirar? A grande sacada é a seguinte: todo o nosso mundo digital, dos jogos que a gente adora, dos filmes que nos emocionam, até as ferramentas científicas que estão desvendando segredos do universo, tudo, absolutamente tudo, é construído sobre essa base incrivelmente simples e até elegante de zeros e uns. E isso nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Se com
essa linguagem tão básica de uns e zeros, a gente conseguiu criar coisas tão incríveis. Será que existe alguma coisa no universo que essa linguagem simplesmente não consegue descrever? Quais seriam os seus limites?